Fala, meus amigos e minhas amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo para o canal com as últimas informações do Verdão. 3-0 no São Bernardo e rumo às semifinais. O Verdão agora é super favorito a ser tetracampeão paulista seguido. É isso mesmo. Vamos ver aí o vídeo aí. Segue a gente no canal e curte o vídeo. Valeu. Falando da classificação verde para a semifinal do Paulistão. O São Bernardo, segundo melhor time da fase de classificação, Elton, jogou em casa, nos seus domínios, quase apenas com a presença de palmeirenses que vibraram com este golaço do menino Estevão. O primeiro de dois, Estevão, 2 gols na vitória do Palmeiras por 3-0 sobre o São Bernardo, Elton. Palmeiras que lembrou demais boa parte de 2024, né? Não só por dar a bola no Estevão para ele resolver, mas também num jogo coletivo que emulou várias questões positivas que o Palmeiras tinha nas últimas temporadas, né? A bola parada, usando a casquinha também, né, da sua referência, que foi o Flaco Lopes, no primeiro gol, né, participando da jogada pro gol do Estevão, cruzamento para a área, o gol do próprio Flaco Lopes, como a gente tá vendo aí. Palmeiras, ele apenas fez o que o torcedor está acostumado, né, Plihal? Não é um futebol exuberante, mas é um futebol muito eficiente. E se jogasse o que o torcedor estava acostumado, mesmo com os desfalques, mudanças de elenco, tudo isso que a gente tem visto nesse Campeonato Paulista, que não foi ruim do Palmeiras na primeira fase, né? A pontuação foi uma pontuação de time ali para brigar pela melhor campanha. É claro que o Corinthians foi acima da média, mas era um Palmeiras que estava derrapando principalmente nos seus desempenhos e não sendo o time eficiente que a gente estava acostumado a ver. Aconteceu em São Bernardo, conseguiu uma vitória contundente, teve gol anulado e tudo, né? Foi um time que o Estevão poderia, né, ter saído, inclusive, com hat-trick, se não tivesse um gol anulado. Foi um Palmeiras que usou as suas armas, que todos conhecem, inclusive o São Bernardo, e algumas armas imarcáveis. E essa vitória mostra que é o Palmeiras de novo, né? Na briga pelo título, na briga firme, porque está muito acostumado a esse tipo de cenário, ao cenário de mata-mata, um cenário que os jogadores gostam, inclusive. Verdade, a gente fica só imaginando, né? Pena que vai ser por pouco tempo, porque no meio da temporada o Estevão vai para a Inglaterra, vai para o Chelsea. Como será o trio Estevão, Vitor Roque e Paulinho? Vai ser rápido, mas vai ser bonito de ver, Elton. Vai ser bom, hein? Vai ser rápido mesmo. Lembra alguns trios que duraram também, foram de curta duração, né? Foram por período limitado. Enquanto durar o estoque, né, Plihal? E o estoque vai durar até o meio do ano. O Palmeiras tem o Mundial de Clubes a disputar e poderia ter esse trio, mas o Estevão, de novo, um jogador de muita personalidade pelo lado direito do ataque, para jogar no 1 contra 1, para trazer para a perna esquerda e finalizar, como ele sabe muito bem. Eu acho até que o Flaco Lopes fez um bom jogo e facilitou demais o jogo do Estevão. A gente está vendo o Flaco Lopes participando das jogadas ofensivas também e a bola chegando sempre do lado direito, mas é claro que o Flaco Lopes não será titular nesse trio que você traz, Plihal, porque quando o Vitor Roque chegar, ele será essa referência, está sendo contratado para isso. O Paulinho, quando estiver recuperado fisicamente, estiver à disposição de Abel Ferreira, vai fazer esse lado esquerdo também. Não sabemos quantos jogos estarão juntos, mas poderia realmente ser mais tempo. O Estevão está aproveitando muito esse momento, né? Ele sabe que daqui a poucas semanas ele deixará o Palmeiras, mas ele tem aproveitado demais esse momento dele dentro do futebol brasileiro e olha, cavando uma vaguinha também com a outra camisa, viu, Plihal? Da mesma cor do adversário, inclusive, do Palmeiras nessa noite. Ele tá naquela pré-lista, só faltava não tá, né? Acho que até eu e você estamos nessa pré-lista pros jogos contra a Colômbia e a Argentina, mas certamente estará na lista definitiva para esses 2 jogos pesados. O Estevão vem sendo chamado com frequência. O Paulinho ainda não, porque ainda se recupera de lesão, de cirurgia, mas é bem possível que o Vitor Roque, na semifinal, em jogo único também, já se faça presente. Não sei se como titular, vai ter essa semana aí para treinar, para trabalhar, mas à disposição do Abel ele estará. Eu fiz os 2 últimos jogos do Vitor Roque em La Liga. Ele fez um jogo também pela Copa
foi pela Europa League, né, que ele acabou sendo expulso, inclusive. E ele estava entrando no segundo tempo, né, tendo 15, 20 minutos. Então a questão de ritmo não é problema, né? Claro que tem uma readaptação, apesar da saída dele ter sido tão precoce, né? E ter sido um jogador que atuou menos no Barcelona, teve um início bom no Betis, depois perdeu vaga no time titular. É um jogador que rapidamente deve se adaptar. Tem 20 anos apenas, né? Completou ontem, né? 28 de fevereiro. É um jogador ainda muito jovem e que vai se adaptar rapidamente. E vai ser um bom reforço, porque jogadores assim... não é que a gente esteja supervalorizando o Vitor Roque, porque vimos o Vitor Roque jogar no Brasil, né, principalmente no Atlético Paranaense, pouquíssimo no Cruzeiro, mas muito no Atlético Paranaense. Jogou Libertadores, jogou Campeonato Brasileiro da Série A, jogou competições gigantes aqui do nosso continente, então estava jogando La Liga. É um cara que está preparado para esse tipo de cenário, Plihal, mesmo com apenas 20 anos. E é um jogador inteligente, né? Se entende rapidamente também com jogadores inteligentes. Vai se entender rápido com o Veiga, vai se entender rápido com o Estevão. E é um bom reforço. Se tiver disposição para a semifinal, não sabemos ainda qual será o adversário, pode ser o São Paulo, né? Podemos ter um Palmeiras e São Paulo na próxima fase. Vai ser um grande reforço para o Palmeiras. Se os outros 3 grandes... também vencerem seus jogos, vencerem ali direto no tempo normal, a gente vai ter São Paulo e Palmeiras, na verdade Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. O Palmeiras com campanha melhor faz esse jogo único na sua casa, e Corinthians e Santos. Mas ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. 2 jogos amanhã, né? Corinthians e Mirassol, Santos e Red Bull Bragantino, e na segunda-feira à noite, fechando as quartas de final, às 20 horas no Morumbi, o São Paulo recebendo o Novo Horizontino. Vamos para São Bernardo agora. Eduardo Afonso, nosso repórter folião neste sábado de carnaval à noite em São Bernardo. Eu tenho certeza, Edu, que você esperava um pouco mais de dificuldade do Palmeiras para alcançar as semifinais. Foi mole, né, Edu? Boa noite. Tudo bem, Plihal? Como é que você tá? Boa noite ao Elton, fã de esportes. Com toda certeza, se existem 2 decepções nesta noite de sábado de carnaval, são a dificuldade que não veio por parte do São Bernardo. Eu esperava muito mais, era a segunda melhor campanha dos 8 classificados para as quartas de final, e o público. Tudo bem que o São Bernardo entrou nesta fase como a pior equipe de média de público, né? Era o 16º com 1.878 pagantes em média por partida como mandante. Mas o estádio não lotou, não encheu, na verdade, né? Havia uma maciça presença de torcedores do Palmeiras, uma presença diminuta de torcedores do São Bernardo, mas não era assim um jogo com casa cheia. Em compensação, o que fez o Palmeiras e principalmente o Estevão não decepcionou em nada, pelo contrário, a atuação de gala do Estevão, 2 golaços, arrancadas, e olha que ele tomou uma pancada fortíssima logo aos 6 minutos do Matheus Saluciano, passou boa parte do jogo colocando a mão aqui na região da barriga, do quadril, das costelas, meio que demonstrando que estava com um certo incômodo, mas nem isso foi suficiente para pará-lo. Um golaço de fora da área, numa ajeitada, uma bola que saiu do Everton, foi ajeitada de cabeça pelo Flaco Lopes, e um tiro fantástico dele, e outro golaço já nos acréscimos do primeiro tempo. Eles foram dando espaço, ele achou um buraco, o Plihal deu uma chapada na bola em curva, 2-0, ali praticamente definiu. No segundo tempo, o Palmeiras administrou, fez o terceiro, tivesse caprichado um pouquinho mais, teria feito o quarto, o quinto. O São Bernardo assustou 2 vezes, uma no primeiro lance do jogo, numa escapada do Hugo Sanches que parou no Everton, e aí sim, aos 16, o Pará aproveitou um rebote de fora da área, acertou um belíssimo chute, quase marcando um golaço também para a equipe do ABC, que se despediu. E o Palmeiras agora, daqui a pouquinho, dentro de uma sala que é bem apertada, Plihal, por isso que não dá nem para fazer o link lá, mas temos uma equipe lá que vai registrar a coletiva do Abel Ferreira falando dessa classificação. Claro, a matemática ainda vai demorar para ser concretizada, faltam 3 jogos, mas assim, na pior das hipóteses, o Palmeiras só decide fora de casa o campeonato com esses 3 pontos aqui, se o Corinthians
for o adversário dele na decisão. Na pior das hipóteses. Ele foi a 26, os times que vêm atrás não conseguem mais ultrapassá-lo. E se o Corinthians for eliminado, aí sim o Palmeiras terá ainda a chance de brigar pelo tetracampeonato dentro do Allianz Parque como melhor campanha. Só o Corinthians pode tirar a decisão do Allianz Parque. Estreia boa do Mikael na zaga pelo lado esquerdo, era um desejo do Abel, o jogador tivesse saída pelo lado esquerdo, jogou bem com os dois pés, fez um cruzamento que o Flaco quase fez um gol aos 12 do segundo tempo. Depois entrou o Bruno Fux já também com o resultado definido. O próprio Felipe Anderson tinha jogado uma partida só, entrou já no finalzinho, tentou alguma coisinha, mas o jogo já estava totalmente controlado, ganho, sem nenhum esboço de reação da equipe do São Bernardo. E o Palmeiras agora vai ter até alguns dias para colocar a cabeça no travesseiro, descansar e tentar repetir na semifinal, aguardando o adversário, a intensidade que apresentou aqui no 1º de maio. As luzes vão se apagando aos poucos e daqui a pouco eu te chamo, Plihal, com a coletiva do Abel. Não há certeza ainda se teremos uma zona mista. Todo mundo quer falar com o Estevão. Vamos ver se a gente consegue por aqui registrá-lo ainda nesse Sport Center, Plihal. Combinadíssimo, Edu. Espaço super aberto para você. Você é prioridade nesta noite de Sport Center. Mikael foi bem mesmo, né, Elton? Primeiro jogo dele acabou de chegar, se eu não me engano, foi apresentado ontem, veio do Houston, estava na Major League Soccer, mostrou-se realmente um cara que vai ser importante na saída pelo lado esquerdo, também com assistências. Ele quase deu uma assistência para o Flaco hoje. É um zagueiro que o Abel gosta muito, né? Zagueiro técnico. Gustavo Gomes tem essa capacidade também, né? E quando eu falei em emular questões que aconteceram na temporada passada, já no Campeonato Paulista, em algumas oportunidades isso aconteceu. O zagueiro dá essa bola longa e o Gustavo Gomes até fez isso na primeira fase. O Mikael é um jogador que, obviamente, né, um papel de zagueiro, cara para defender, para fechar os espaços, para fazer coberturas pelo lado esquerdo também. O titular hoje foi o Vanderlan, que é um jogador de atacar mais profundidade, né? Não um lateral zagueiro, um lateral mais ofensivo, então tem essa característica também. Ele acabou saindo para a entrada do Bruno Fux, que foi outro jogador, né, que acabou sendo aí colocado para a torcida conhecer com a camisa do Palmeiras, mas é promissor. O Palmeiras vai refazendo o seu sistema defensivo, vai refazendo a sua primeira linha de 4, né? Já trouxe lateral na temporada passada, o Giai não teve muitas oportunidades, né? Do lado esquerdo também procura um jogador para se consolidar por ali. O centro, né? Os zagueiros, eles também entram nessa característica que gosta o Abel Ferreira, principalmente nessa capacidade de criar a partir do campo de defesa. Eu acho que vai contribuir muito, principalmente para esse lado esquerdo, Plihal. Eu também acho. Vamos aí acompanhar agora os números do jogo. Daqui a pouquinho, reforçando o convite já feito pelo Edu. Abel Ferreira, depois da classificação palmeirense às semifinais do Campeonato Paulista, 3-0. A gente sabe que quando isso acontece, o Abel vem mais bravo do que nunca. Ele é meio contraditório nisso. Quando o Palmeiras perde, ele vem manso. Quando ganha, ele vem bravo. Olha lá os números de São Bernardo e Palmeiras: 44% de posse de bola para o dono da casa, 56% para o Palmeiras. Finalizações, o Palmeiras quase dobrou o São Bernardo, 13-7 certas. Aí o Palmeiras dobrou, 6-3 ações na área rival, 20 do Palmeiras, 8 do São Bernardo. Duelos vencidos, o Palmeiras venceu 55, o São Bernardo 42, Elton. Os números não mentem, né? E quando a gente olha para os números do Palmeiras, na maioria das partidas com o Abel Ferreira são números superiores. O que ele sempre ressalta quando o Palmeiras ou não joga tão bem ou quando não vence jogos é que o time foi ineficiente, né? Não conseguiu traduzir todo esse volume, todos esses números em gols, em vitórias. Não foi o caso desse jogo contra o São Bernardo. Então a gente está acostumado a ver o Palmeiras ter mais posse de bola que a maioria dos adversários. O Palmeiras deixou de ser um time que dá a bola para o adversário para tentar contra-atacar, porque não tem essa característica. Tem apenas ali o Estevão do meio para frente, né, com esse cara de atacar a profundidade, de receber uma casquinha do centroavante, uma bola longa de um lateral ou de um zagueiro. Mas no mais é um time que tenta construir, então vai ter mais a bola. E cria mais. Tem a bola parada muito forte também.
tem um jogo aéreo ofensivo que é bem interessante. Parece que eu tô falando de um Palmeiras já pronto para a temporada, mas não é. É um time eficiente. Então acho que isso traduz muito o que é o Palmeiras do Abel Ferreira. Que a gente sempre fala de brilhantismo técnico de outras equipes, mas eu acho que é um time muito eficiente dentro da realidade que ele tem de elenco, Plihal. E acho que agora, com o Palmeiras indo para o mercado, buscando jogadores mais tarimbados, buscando jogadores mais experientes, consequentemente mais caros, a tendência é que, se ele conseguir fazer o time unir essa eficiência com o talento individual, com o jogo coletivo mais envolvente, aí é um Palmeiras de novo, né, candidato a todos os títulos. Já é, né? Mas eu acho que na prática, mostrando dentro de campo, é candidato a todos os títulos da temporada. Elton, tentando olhar um pouquinho para frente no campeonato, o Corinthians passando amanhã tem uma parada dura, vai receber o Mirassol. O Mirassol, nas últimas rodadas do campeonato, não foi nada bem, perdeu quase todos os últimos jogos, está sem treinador ainda, mas o Corinthians está desgastado por um jogo que foi dramático, além da conta, no meio da semana pela Copa Libertadores, e tem na quarta-feira um jogo que é mais pesado, já da segunda fase da Libertadores, também eliminatório, contra o Barcelona em Guayaquil. Mas o Corinthians passando pela semi, e o Palmeiras passando pela semi, que pode ser contra o São Paulo e vai ser muito difícil, do mesmo jeito que o Corinthians, para passar eventualmente, ou muito possivelmente, do Santos na semi, também vai ter que suar muito. Numa hipotética final entre os dois, o que você acha que pesaria mais? A vantagem do Corinthians decidir no seu estádio, isso nos últimos campeonatos estaduais aqui, nos últimos campeonatos paulistas, tem pesado muito, quase sempre o primeiro colocado no geral, que decide em casa, acaba campeão, ou esse histórico maravilhoso recente do Palmeiras, com 3 campeonatos seguidos, que pode ser um inédito tetracampeão paulista? É uma resposta bem difícil de dar, né, Plihal? Porque eu acho que o Corinthians ele tem uma desvantagem em relação aos outros 3, e aí contando os outros três grandes de São Paulo, que os 3 entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil, né? O Corinthians também, mas o Corinthians tem esses jogos das fases prévias da Libertadores, ou seja, está se concentrando numa outra competição também, já em fevereiro, né? Estamos começando março, mas desde fevereiro concentrando em 4 partidas para tentar chegar à fase de grupos. Então isso pesa nesse início de temporada. O Corinthians tem talvez uma vantagem com relação a isso, né? Consegue passar por situações mais complicadas já no início de temporada, de desafios que exigem um nível de competitividade maior, um nível de concentração maior, que talvez a primeira fase do Campeonato Paulista não dê. E mesmo assim o Corinthians, se dividindo numa outra competição, teve a melhor campanha, né, da primeira fase. Mas é um Palmeiras muito acostumado com isso, né? É um Palmeiras que sabe lidar com esse tipo de cenário também. Então é muito difícil falar o que pesa. Eu acho que decidir em casa pesa bastante, mas acho também que estar acostumado com esse tipo de situação pesa também, o que deixaria tudo muito mais equilibrado. Mas aí, Plihal, tem que passar por um Santos de Neymar, o Palmeiras tem que passar por um São Paulo que tem um quarteto que pode encaixar num jogo único e conseguir uma vaga numa decisão. São jogos únicos e isso faz com que o campeonato fique mais imprevisível, né? Então acho que pensar na final, primeiro, nem dá, né, por conta de possíveis semifinais tão difíceis quanto a própria final, que deixa realmente o campeonato bem interessante nessas próximas semanas, né, até a segunda quinzena de março. Sem dúvida alguma. Eu falei agora há pouquinho que o Palmeiras seria o inédito tetracampeão paulista, isso levando em consideração a era moderna do Paulistão. Lá atrás, o Clube Atlético Paulistano, em 16, 17, 18 e 19, conseguiu o feito de 4 campeonatos seguidinhos. O Abel Ferreira, sim, esse levando em conta era moderna e esse comecinho de história do Campeonato Paulista, nenhum treinador foi 4 vezes campeão paulista seguidinho. E é com o Abel que a gente vai falar agora. Na verdade,
é o Abel que a gente vai ouvir agora no Sport Center. Olha, palmeirense, você só escuta Abel Ferreira depois da classificação à semifinal do Paulistão aqui no Sport Center. E a partir de quando? A partir de agora. Mas eu acho que nós fizemos um jogo que seria difícil para ser fácil. Não é? Parece que foi fácil agora, não é? Parece que é fácil. Primeiro, dar os parabéns pela excelente campanha que fez o São Bernardo dentro do nosso grupo e que nos dificultou e muito. E nós sabíamos que é uma equipa experiente, pesada, agressiva. Como disse, fez um Paulistão espetacular, inclusive acabando no segundo lugar da geral. E sim, dentro de um jogo coletivo que fizemos, tivemos o Estevão ao seu melhor nível. Em 2-3 finalizações fez dois grandes golos. Podia ter feito outro, aliás, mas é isso. Vocês gostam muito de falar da parte individual. Ela, quando se insere no espírito coletivo da equipa, e vocês viram ele a vir defender, fazer um carrinho aqui na lateral para vir ajudar o Rocha a defender, e foi por isso que pagaram por ele 60 ou 70 milhões. É o que diz o Guardiola, não é? Eu sou tão bom quanto bons são os jogadores que eu tenho comigo. E, portanto, eu também sou um felizardo por poder ter o Estevão e desfrutar dele, como já disse várias vezes, até meio do ano, e depois, quem sabe, num lado qualquer, se tiver a oportunidade de poder ser treinador dele. Abel, tudo bom? Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. Você acabou de falar, né? Por isso que o Chelsea fez tamanho investimento para tirar o Estevão do Palmeiras no meio do ano, e o Palmeiras também fez o maior investimento da história do futebol brasileiro para contratar o Vitor Roque, e com a classificação ele já pode ficar à sua disposição. O que esse jogador ele pode te atrair de características para que você tenha um desempenho diferente no ataque em comparação ao que você tem hoje com as peças que estão já à sua disposição? E uma segunda pergunta, da informação que temos, quando terminar o Campeonato Paulista, você vai receber mais um reforço, que será o Lucas Evangelista, mas o Fabinho vai acabar deixando o grupo do Palmeiras. Ano passado, esse ano melhor dizendo, você falou que o Fabinho é um dos jogadores que, entre aspas, você mais prejudicou pelo pouco tempo, talvez, que ele teve dentro de campo. O que transformou o Fabinho num jogador que você via como prejudicado, que poderia ter mais minutos, para um possível negociado pelo Palmeiras? Olha, eu gostava muito de ser mais específico na minha resposta em relação à tua segunda pergunta, mas não tenho em minha posse isso tudo que tu me estás a dizer. Ainda ninguém dentro do clube me confirmou, ao contrário do Vitor Roque. Portanto, eu gostava de falar muito sobre isso. Sobre o Fabinho, o que ele vai ser foi aquilo que eu disse. Foi um jogador que está comigo desde que eu cheguei, mas acho que chega uma altura em que nós, quando há oportunidades, nós podemos também deixar os jogadores experimentar outros ares, como foi, por exemplo, o do Jonathan, que esteve connosco 2 anos, que pode ser também o caso do próprio Naves, que ele próprio ano passado me manifestou a vontade de sair, porque já estava aqui há 2 anos como 4º, 5º zagueiro, o que está a fazer agora, por exemplo, o que vai fazer o Benedetti, e com espaço para jogar na equipa B. O caso do Naves não vai ter esse espaço. E a nossa função também é essa, é ajudar os jogadores e perceber que num espaço de 1-2 anos, se não começarem a ganhar o seu próprio lugar nos 22, nós vamos ter que os ajudar também. E vai ser o caso do Fabinho, e não tiro uma vírgula aquilo que disse em relação a esse jogador. Quem tiver a sorte de levar um jogador como ele vai ficar cheio, porque é um jogador que o que tu pedis para ele fazer, ele vai fazer seguramente. Em relação aos recordes que estás a dizer, eu também já o disse, vou voltar a repetir, não há como. O Palmeiras bateu recordes nos últimos anos de tudo, de títulos, de vendas, sócios avante, da parte financeira, e como eu te disse, se um jogador para uma equipa qualquer custa 10, para o Palmeiras vai custar 20. E se nós vendemos jogadores por 60 milhões e 70 e 40, como foi Luís Guilherme, como foi o Hendrick, e desde que vendemos o Hendrick ainda não entrou nenhum centroavante, e já vai 1 ano. Vendemos o Rony, vendemos o Estevão por 60 ou 70 milhões.
Pois bem, pois quando queremos comprar também qualidade temos que pagar 3 vezes menos do que aquilo que vendemos, não é? Se vendemos por 75, podemos comprar por 20. E portanto isso é o crescimento normal de um clube como o Palmeiras, e para mim como treinador é um orgulho estar num clube onde negocia com Chelsea, negocia com City, negocia com Real Madrid, negocia com Barcelona. Isso é sinal que são parceiros que respeitam e acreditam e confiam naquilo que faz o Palmeiras. Ao contrário de alguns clubes brasileiros, nós não conseguimos negociar, devem-nos dinheiro, não conseguimos negociar com eles, e isso é que é pena, é não criarmos parcerias por forma a que toda a gente seja capaz de pagar as suas dívidas, mas muitas vezes não querem negociar jogadores connosco, nem pagam aquilo que nos devem. Então, se quando o clube consegue, através do Barros e da Leila, um contacto direto com clubes, como te disse, como Chelsea, como Barcelona, e consegues criar esta parceria, esta relação, é espetacular, e a mim dá-me orgulho imenso poder pertencer a um clube, como eu já te disse, que já muito ultrapassou não só a grandeza nacional como internacional, e onde as pessoas confiam que o Palmeiras se compromete e paga os seus compromissos. Estamos a falar de um jovem, e quero já dizer que não é o nome nem o valor que custa que joga, é um jovem que precisa do Palmeiras e o Palmeiras também precisa dele. Decidiu retornar ao futebol brasileiro, decidiu retornar a um clube que lhe vai oferecer todas as condições, e como eu te disse, será seguramente uma parceria. Vamos ajudá-lo, um jovem jogador que ainda tem 20 anos, fez 20 anos ontem. A única coisa, já falei com ele, que tenho na cabeça foi ele meteu-nos fora da final de uma Libertadores. Vocês bem se lembram, foi o que eu lhe disse: estás-me atravessado aqui. Portanto, agora espero que ele nos venha ajudar, porque tenho a certeza que todo o grupo de trabalho e a comissão técnica também o vai ajudar, porque ele precisa neste momento, e acho que foi um esforço que a Leila fez muito grande, negociações muito bem conduzidas pelo Anderson Barros. Eu várias vezes vos disse aqui, sabemos onde é que estamos, sabemos por onde queremos ir, e às vezes as negociações, como eu vos disse, não são fáceis, são duras, é preciso insistir, persistir, e todos os jogadores que entraram, estamos todos de acordo. A Leila está de acordo, o Barros está de acordo, e o treinador também está de acordo em relação às contratações que foram feitas até à data de hoje. Tá levezinho, Abel Ferreira, depois da classificação verde para a semifinal do Campeonato Paulista, bateu sem a menor dificuldade o São Bernardo por... E vamos para mais informações do Palmeiras. Além de ter anunciado o Vitor Roque nessa sexta-feira, o Palmeiras também anunciou um novo patrocinador, a Uniaself. Essa patrocinadora irá estampar a parte frontal dos calções dos jogos, de treino e também de aquecimento, ou seja, fechou um contrato com o Palmeiras por 4 anos. Nesse contrato, segundo especulações, porque o clube não divulgou valores, segundo especulações de setoristas do Palmeiras que foram vazadas, essa proposta girou em torno de 8 milhões por ano, ou seja, nesses 4 anos o Palmeiras irá arrecadar 32 milhões de reais. Lógico, não sabemos em detalhe se tem algum reajuste anualmente devido à inflação. Mas enfim, mais um patrocinador para o Palmeiras, um Palmeiras muito mais forte, com mais dinheiro no bolso para fazer esses investimentos, né? Mais um detalhe, esse patrocinador irá estampar tanto no futebol masculino, futebol feminino e nas categorias de base do clube. Enfim, essas são as informações aí do Palmeiras. Segue a gente aí no canal, curte o vídeo e até a próxima. Valeu!